Posso apagar aqui? Tô apagando, já era. Então já era. Quem não copiou agora vai se ralar. Perurirura, então já era. É só ver o vídeo depois, professor. Isso. É só brincadeira, já tá lá no Teams o quadro. Saudoso Chorão. Derrubei aqui o Wizard, cara. Ele vai me meter um meteoro, cara. Não, né, meu? Então, pessoal, vamos falar agora, finalmente, de sistemas. Aqui a gente vai falar de qualquer sistema. Se eu quero modelar a queda dessa morsa no chão, não vou fazer isso. Eu posso modelar, rapaz. Se eu quero modelar, tá aqui um sistema oscilatório com amortecedor de água. Isso é muito legal. Tem como modelar qualquer sistema, essa furadeira aqui. Tá? O que é um sistema? Né? Um sistema é uma entidade, eu já falei para vocês, que processa um sinal de entrada, ou sinais de entrada, e gera sinais de saída. Tá? Então, exemplo de um sisteminha. Vou mostrar aqui para vocês, porque já estou com o olho no lance aqui. Ó. Esse é um sisteminha, bem arcaico. Nossa, tem até um canivete aqui, deixa eu tirar, rapaz. Esse sisteminha aqui eu estou fazendo em casa, aos trancos e barrancos. Eita! Aqui, olha só, se não explodir, tá bom. Dois bar, tá legal, tá legal. Esse é um sisteminha que converte, entre aspas, tensão em pressão. Né? A tensão de entrada o sinal tensão dessa fonte é a informação que chega, digamos assim, no sistema, e o sistema tem uma variável, tem várias variáveis aqui, mas uma das variáveis de saída do sistema é a pressão. Tá? Então eu pressurizei esse tubo aqui. Fiquem tranquilos, eu fiz um estudo, tá? Esses negócios, a pressão de trabalho é 7 a 8 bar, então eu tô com 2 bar, tá tranquilo, tá? Mas estão vendo que um sinal está sendo processado, claramente quem está comandando, a informação que chega no sistema é a tensão da fonte, e esse sistema processa, dada a sua dinâmica, e percebam que não é uma coisa simples. Eu tenho um motor elétrico que soca um pistão aqui, que daí está atuando num sistema fluidomecânico, que depois atua aqui no sistema mecânico, que provavelmente tem uma mola aqui dentro desse trubisco, para o ponteiro girar. Então isso aqui é um sistema bem complexo, né? Mas que eu quero que vocês entendam, que um sistema é uma entidade que trabalha, que os sinais atuam e esse sistema gera sinais, produz sinais. Isso, né, é uma abstração, né, que fique claro. Né, produzir sinais, gerar sinais, né? É só para a gente dizer, tá, esse é um sinal de entrada, ele está comandando. Ah, não, esse é o sinal de saída, porque é o sinal que eu quero controlar. Tá? Então, um sistema é uma entidade que processa sinais e gera outros sinais. Né? O sistema, usualmente, né, é modelado por leis matemáticas, por equações matemáticas. Né? Na verdade, a matemática a gente consegue representar qualquer coisa. Tá? Então, o sistema, né, o modelo do sistema, né, são modelados por relações matemáticas. Perfeito? Existem duas vertentes, digamos assim, comuns quando eu estou trabalhando com sistemas. A primeira vertente é realmente da modelagem, em que eu vou encontrar analiticamente, usando as leis físicas ou leis matemáticas que descrevem o comportamento de subsistemas, e vou cascateando os sinais para encontrar uma
relação matemática. Isso é conhecido como modelagem. Demanda um conhecimento muito bom sobre o sistema, no sentido de entender a matemática que rege ele. Existe outra vertente que está bem alta hoje em dia, por ser muito mais fácil de ser realizada, que é a identificação de sistemas. Eu meto um sinal na entrada que eu conheço, vejo como é que vai ser a resposta da saída da variável, que eu quero assumir como saída do sistema, e jogo no computador. Óbvio, tem toda uma teoria, não estou menosprezando isso, tá, pessoal? Jogo no computador, ele te gospe uma equação que dá um resultado parecido, aproximado com a prática. Tá? Isso é conhecido como identificação de sistemas. Tá? E é uma técnica mais voltada para o mundo computacional mesmo. Embora eu consiga fazer uma identificação na mão mesmo para sistemas mais simples, com certeza. Tá? Mas, de qualquer maneira, seja modelando ou seja identificando, eu vou ter como resultado uma relação matemática entre os sinais. Tá? Então, exemplos mais básicos possível, muito fácil, muito simples de sistemas, que todo mundo aqui vai entender. Se eu tenho esse sisteminha aqui, ó, VI é a minha tensão de entrada, VO é a minha tensão de saída. Tenho 10 kΩ, tenho 22 kΩ aqui. Professor, por que não usa 20? Tá bom, vou usar 20. É 2 de 10 em série. 20. Eu não posso estabelecer uma relação matemática entre esses dois sinais? Sim, posso. VO vai ser igual a quanto? 20 vezes 20K, né? Vezes VI, dividido por 20K mais 10K. Tá? Então, perceberam como eu tenho uma equação matemática que relaciona dois sinais. Tá? VO, que é a tensão de saída, e VI, que é a tensão de entrada. Que nesse caso é bem simples, bem fácil. A tensão de saída vai ser sempre 2/3 da tensão de entrada. Então, esse sistema pode ser modelado, né, por um bloquinho que é um ganho de 2/3. Se eu for trabalhar com diagramas de bloco, que é uma forma comum de se representar sistemas. VI é a tensão de entrada, VO é a tensão de saída. Tá? Transformadores são modelados por ganhos, tipo assim, uma gangorra, né? Alavancas, né? Vários sistemas têm como equação um simples ganho. Tá? É muito comum. Tá? Mas a grande maioria dos problemas que a gente vai estudar aqui, tá? E já explico por quê, são sistemas que são modelados por relações um pouco mais complexas. Por quê? Porque esse sisteminha eu não preciso me preocupar, né? Se eu sei, e isso é importante, se eu sei a tensão de entrada, eu já automaticamente conheço a tensão de saída. Por exemplo, se a tensão de entrada VI de T for seno de 2π60T, né? Eu já sei que VO é 2/3 de seno de 2π60T. Tá? Muito importante, muito importante. Esse sisteminha aqui, ele não apresenta dinâmica nenhuma. Ele é conhecido como um sistema instantâneo. Por quê? Se eu sei o valor de VI atual, eu automaticamente já sei VO. Eu só dependo do valor de VI atual. Eu não preciso fazer nenhuma mágica para encontrar VO, a tensão de saída. Tá? Por isso que a gente não vai estudar esses carinhas, porque vocês já sabem resolver esse tipo de sistemas. Vocês já sabem analisar esse tipo de sistema de tão fácil que ele é.
Agora, existem alguns sistemas que são bem mais complexos porque apresentam dinâmica. Tá? Então, se eu estou trabalhando com outro sisteminha, pode ser, inclusive, esse sisteminha aqui, que é uma mola, basicamente, com um amortecedor, e que tem uma massa. Tá? Esse tipo de sistema, ele é mais complexo em que sentido e por quê? Tá? Porque imaginem que vocês estão dentro da água, né? Estão na água, nadando de boa, na cloro, porque daí o corona morre, né? Agora vocês se deparam com um tubarão, perfeito? Se vocês forem tentar dar um tapa no tubarão, o que vai acontecer? A força que vocês vão exercer, quanto mais rápido tu tentar dar esse tapa, mais força tu vai ter se opondo à tua mão. Vocês sabem disso, acho que todo mundo aqui já mergulhou alguma vez em algum líquido, perfeito? Agora, se tu tá embaixo da água e movimenta devagar a tua mão, tu vai ver que tu não vai ter muita dificuldade para mover. Isso é tão simples, intuitivo, mas que se tu for parar para pensar, é uma coisa estranha, porque a força, observe o que eu vou falar, a força que a água faz, contra a tua mão, vai ser proporcional à taxa de variação da posição da tua mão. Então a força, vai ser proporcional à velocidade da mão. Então, a posição da minha mão, que depende automaticamente da velocidade, vai ser dependente da sua própria taxa de variação. Então, se a gente parar para pensar, é uma coisa completamente doida. Porque se a gente para pensar, bom, então a posição atual depende de onde eu estava num instante delta anterior. Porque se eu estou mais longe no instante passado, significa que eu estou com uma velocidade maior, eu vou ter uma força, eu vou ter mais dificuldade de chegar onde eu quero chegar. É uma coisa bonita e bizarra ao mesmo tempo. Se eu pegar e puxar a brasa para o meu assado, que eu sou professor de circuitos também, o circuito mais simples que tem essa mesma característica de uma coisa depender dela mesma, da taxa de variação dela mesma, é o circuito de carga de um capacitor. Vamos imaginar esse circuitinho aqui. Não sei se eu já falei isso para vocês, mas eu sempre uso ele, porque não sei se o meu professor não falava isso, ou enquanto ele estava falando eu estava pensando em Final Fantasy, provavelmente era esse segundo caso. Mas imagine o seguinte, olha só que coisa bizarra. A tensão no capacitor depende da integral da corrente. Por exemplo, a tensão no instante t depende da integral da corrente até aquele instante t. Então, isso por si só já é uma bizarrice, porque a tensão atual depende de todo o passado da corrente. Todo o passado. Se a corrente fez assim, eu vou ter um valor. Se a corrente fez assim, mas chegou no mesmo valor aqui, se eu souber a corrente instantânea, eu não consigo saber a tensão no capacitor, porque a tensão depende da área dessa função, que é passado, é todo o passado da função, Olha que doideira isso, olha que doideira, cara. Doideira. Mas isso não é o mais bizarro também, isso, olha só. Se eu pensar na própria corrente que chega aqui, eu posso expressar ela em função das tensões, ou seja, vai ser a tensão da fonte menos a tensão no capacitor dividido pela resistência. Isso é a corrente. Só que a tensão no capacitor depende da própria corrente. Então, de novo, eu tenho essa situação bizarra de que a variável depende dela mesma. Sistemas que têm essa característica, que característica é essa? Que o valor atual
não depende só do valor atual da entrada, depende de todo o histórico, ou de momentos passados, ou até mesmo futuros, embora isso seja estranho para sistemas contínuos, né? Mas um sistema que tem essa dependência não só atual, mas que pensa para o passado e pensa para o futuro também, eles são conhecidos como sistemas dinâmicos. Tá? E esses sistemas, eles são modelados por equações que não são tão simples quanto essa aqui. Eles são modelados por relações entre sinais e suas derivadas. Eles geram, para sistemas contínuos, as conhecidas como equações diferenciais, que é basicamente toda a física, né? O Newton criou o cálculo justo para poder modelar essas porcaria direito, porque ele percebeu isso, essa dependência da taxa de variação da variável, né? Que a variável depende da taxa de variação dela mesma, né? E esses sistemas, sim, eles dão um trabalho para resolver e para analisar. Por quê? Porque eu não dependo só do valor instantâneo. Então tem que, de alguma maneira, eu conseguir resolver essa porcaria. E é isso que a gente vai reestudar, revisitar de uma maneira diferente aqui em Sinais. Tá? Mas antes de a gente analisar sistemas, a gente tem que classificar, saber classificar eles. Por quê? Porque a gente não vai trabalhar com todos os sistemas que existem, pela graça do Senhor. Existem sistemas, inclusive, que nem têm solução analítica. Não existe, literalmente não existe solução. Existem sistemas que têm prêmios de milhões de dólares para quem consegue resolver. Equações diferenciais não lineares são complicadas de resolver. A gente vai eliminar esse problema da nossa vida. Só que como é que eu vou eliminar uma coisa que eu não sei se é ou não é, né? Por isso que eu preciso entender, por exemplo, o que é um sistema linear e o que é um sistema não linear. O que é um sistema variante e um sistema invariante no tempo. Compreenderam? Então, da mesma maneira que a gente classificou sinais, aqui a gente vai classificar sistemas. E as classificações são: o sistema pode ser, obviamente, contínuo ou discreto. E não vou nem explicar isso, porque isso é simples. Um sinal contínuo processa sinais contínuos. Um sinal discreto só trabalha com sinais discretos. Tá? Então, fica muito claro que todo sistema computacional é um sistema discreto, porque trabalha sempre com sinais discretos. Dentro do computador, não tem como eu ter um mundo contínuo, embora eu possa aproximar algumas coisas como contínuo, ok? Tranquilo, se for muito rápido o clock, né? Mas eu sempre dependo do clock, né? Das operações que a máquina vai fazer. Toda a informação dentro do computador, a gente já discutiu, ela é discreta, né? Então, sistemas computacionais resultam sistemas discretos. Sistemas físicos do mundo real, normalmente, são modelados por sistemas contínuos. Mas é claro, existem alguns sistemas que são fora do computador, digamos assim, que também são modelados por sistemas discretos. A gente até já conversou, se eu não me engano, sobre a poupança, que a poupança não precisa ser a poupança no computador, pode ser uma coisa realmente implementada na prática. Minha mãe, né, sei lá, o meu primo médico me empresta um dinheiro, né, um agiota. Né, o agiota não é um banco, né? Não deve ter uma planilha no Excel, né, para saber quem que ele vai sovar, né? Mas enfim. O fato é que é simples a definição. Sistema contínuo trabalha com sinais contínuos. Sistema discreto processa sinais discretos. Essa definição, sim, ela é bem importante. O sistema pode ser linear ou não linear. A gente só vai se preocupar nessa disciplina com sistemas lineares. Já explico o que é um sistema linear. Os sistemas, eles podem ser variantes, ou invariantes. No tempo, eu vou botar no tempo de novo, porque
na maioria das vezes a gente vai trabalhar com o tempo. Mas a variância não é só restrita ao tempo, é a variável independente, tá? A gente só trabalha aqui, pelo menos a gente só analisa, embora a gente tenha que entender o que é sistema variante e invariante, a gente só vai trabalhar com sistemas invariantes no tempo. E a última definição, né, mais grave que a gente vai trabalhar é sistemas causais ou não causais. E sim, essa definição de causalidade ela é bem chata de entender. Eu espero que eu consiga me fazer entender esse semestre, né? Mas é sempre uma discussão bem interessante que a gente tem. Então, a aula que vem, pessoal, a gente vai abordar essas 4 classificações, uma por uma, né? De sistemas. A gente vai discutir, a gente já discutiu essa aqui, eu já falei, né? Não tem muito o que falar sobre ela. A gente vai discutir o que é um sistema linear e não linear, variante ou invariante, causal e não causal. Eu vou dar um spoiler, tá? Eu vou dar um spoiler. Um sistema linear, pessoal, é um sistema que, se a minha tensão aqui for 10, a saída é 5, se eu disser que a tensão agora é 20, a tensão aqui vai ser 10. Se eu disser que a tensão for 30, a tensão aqui vai aumentar proporcionalmente à tensão de entrada. Tá? Isso é uma das condições da linearidade. A outra condição da linearidade é que se eu tenho outras fontes no circuito, esse comportamento vai, na verdade, ser levado para todas elas. E a tensão aqui, ela pode ser analisada pela soma dos efeitos de cada uma das fontes. Tá? Eu vou explicar melhor na aula que vem. Tá? Mas a linearidade é isso. Tá? É uma combinação de 2 importantes propriedades de sistemas. A variância é muito simples de entender. Se eu estou trabalhando com a minha furadeira, liguei ela agora, ela vai responder, né? Se eu ligar ela daqui a pouco, se ela respondeu exatamente da mesma maneira, só que obviamente um pouquinho depois, né, porque eu liguei ela depois, se a resposta aqui do giro do eixo foi idêntica, mas só aconteceu num instante depois, o sistema é invariante, porque não importa o tempo que eu aplico o sinal de entrada, a saída sempre vai ser igual. Tá? Existem sistemas que são variantes? Claro, né? A maioria dos sistemas são variantes, inclusive. Por quê? Porque vocês até viram que ela deu uma cantadinha, né? Todos os sistemas sofrem desgaste, né? Então, a resposta nunca vai ser igual na prática. Né? Com a degradação, com as folgas, as respostas acabam mudando com o tempo. Tá? Então, é uma coisa engraçada que todo sistema que a gente estuda aqui, nenhum é de fato. Isso aqui são só aproximações, é isso que eu quis dizer. Né? A gente só trabalha com sistemas aproximados. Alguns representam bem, outros representam mal os sistemas práticos. A causalidade é uma coisa bizarra, mas eu vou falar de propósito, só para incomodar vocês. Né? Sistemas não causais, eles antecipam a entrada. Isso pode parecer bizarro. Né? Um detalhe, todo sistema físico temporal é causal. Né? Mas um sistema não causal, e pode acontecer para sistemas discretos, inclusive, é um sistema que a furadeira giraria antes de eu ligar ela. Né? A resposta do eixo se anteciparia ao comando da furadeira. Isso é impossível de fazer em sistemas físicos, por óbvio, pessoal. Não pense em viagem no tempo, ela não existe. Tá? Mas alguns sistemas, inclusive contínuos, são não causais. Tá? Mas a não causalidade acontece com certa frequência em sistemas discretos, como a gente vai ver na aula que vem. Tá? Bem, professor, Diga. então não pode existir viagem no tempo?
Né, eu não sei, né? Talvez se a gente viver bastante tempo, né? Talvez o Isaac Asimov esteja certo, né? Daqui a pouco vamos criar aí um túnel, não sei. Precisa de um capacitor de fluxo primeiro, né? Exatamente, tá? Mas a gente vai discutir bastante isso, sempre dá bastante pano para manga na aula que vem, a classificação de sistemas. Eu só quis me adiantar um pouquinho para instigar vocês a dar uma lida no Lattes se sobrar um tempinho. Fechou? Aquele abraço, meus queridos. Fiquem bem, bom final de semana e bom feriado. Falou! Obrigado, professor. Boa noite. Boa Mestre. noite! Falou!